Na opinião de vocês, fora do governo, o bolsonarismo tenderia a murchar e perder tanto capacidade de mobilização quanto influência eleitoral? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bom, agora sim, boa noite a todos, todas, todes. Prazer estar aqui novamente. Olha, a questão do bolsonarismo, ela é bem complexa e eu acho que o Lula deu uma sinalização bem interessante nos Estados Unidos, na entrevista que ele deu à CNN, em que ele diz que é preciso acompanhar também o movimento do que está acontecendo com o trumpismo lá, e o que vai acontecer com as eleições aí naquele país. Por quê? Porque sabemos também que aqui na América Latina e em outros países onde a extrema-direita tem aí reagido com muita força, eles são sempre articulados, né? Eles têm uma coordenação. Então, vendo o que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente até falou muitas vezes aqui em Opera Mundi sobre a possibilidade de ter um Capitólio brasileiro. Em determinado momento, essa análise meio que ficou um pouco mais fria, de que não, isso não vai acontecer, e por fim aconteceu. Então, é possível fazer essa correlação do que acontece lá, se replica aí para essas outras cabeças, né, dessa extrema-direita. Eles precisam de uma munição muito importante, que são as fake news, que é o terrorismo midiático. Só para dar um exemplo, o Meteoro Brasil, um canal aqui no YouTube bem interessante hoje, estava aí reportando que bolsonaristas estão muito ativamente disseminando a fake news, a mentira, a falácia, o crime, o golpe de que Lula vai confiscar a poupança. Então, isso é uma ação completamente terrorista, mas que serve, muitas pessoas podem pensar, bom, isso é fora de propósito, mas isso serve para manter mobilizada a base bolsonarista, para fazer um terrorismo midiático e para perpetuar aí esse discurso. Então, depende muito de como vai ser a atuação também deste governo Lula, com relação às redes, né, e fazer esse enfrentamento de notícias falsas. Esse é um tema que está super, super, super na ordem do dia. Muito bem. Com a palavra, Igor Felipe. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do Opera Mundi. Estamos aí iniciando mais um ano no programa Outubro. E do final do ano para cá, um período bem quente, né? Então, tivemos no primeiro momento a disputa dentro da frente que elegeu o Lula em torno dos ministérios, depois o embate direto com o bolsonarismo no dia 8 de janeiro, e agora entra a pauta econômica, né? Em torno da questão dos juros do Banco Central e o papel do Roberto Campos Neto. Na minha avaliação, o bolsonarismo ele se consolidou como uma força política relevante. Então, se a gente pegar aí no último período, a extrema-direita ela era a linha auxiliar, caudatária da direita neoliberal, da direita mais moderada, em torno do PSDB, do ponto de vista partidário, né? E de 2013 até agora, teve uma mudança na forma de organização da direita, na qual a extrema-direita passou a ser a principal força política e social da direita. Então, isso tem operado mudanças do ponto de vista da luta política no Brasil. Então, na minha avaliação, o bolsonarismo ele vai continuar sendo uma força política relevante, vai continuar tendo uma operação muito grande em torno de uma pauta conservadora que tem um grande apelo na sociedade. Eles têm uma grande máquina de comunicação nos grupos de WhatsApp, nas fake news, nas redes sociais, que é um fenômeno que acontece no Brasil, mas em outros países onde a extrema-direita conseguiu ter canais para expressar a sua visão de mundo. E ela também tem constituído lideranças por todo o país, que não são
a imagem e semelhança do Bolsonaro, mas que expressam e traduzem esse movimento de crescimento da extrema-direita no último período, né? Então, se a gente olhar nos 3 maiores estados do país, São Paulo, Rio e Minas, são candidatos e governadores que vieram no esteio do bolsonarismo. Eu acredito que eles têm uma representação importante no Congresso Nacional e eles vão fazer uma oposição antissistêmica ao governo Lula, ao conjunto dos partidos dessa frente ampla e também às instituições. Então, eles ainda vão se colocar como aqueles que estão contra o sistema. E, de certa forma, o dia 8 de janeiro, naquela ação de destruição e vandalismo nos 3 poderes, expressa esse repúdio que eles têm à nova república, às instituições e à democracia. E a força que isso vai ter no próximo período vai depender muito dos próximos passos do governo e também das condições da economia. Com a palavra, José Genuíno. Está sem som, Genuíno. Continua sem som, Genuíno. Pronto. Não, está sem som. Para comemorar com um grande viva o partido que eu participei da fundação há 43 anos, o Partido dos Trabalhadores, que hoje completa 43 anos. E ao fazer essa homenagem a um partido vitorioso nesses 43 anos, com muito desafio, eu queria entrar no debate. O bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, veio para ficar. E por quê? Porque a crise do neoliberalismo, produto da reestruturação capitalística, produz uma degradação social, uma violência, uma superexploração, as contradições de classe se agudizam. E surge no meio da classe dominante a burguesia liberal e a própria extrema-direita, que representa parte da burguesia. Portanto, esse fenômeno está relacionado, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, com a crise do neoliberalismo. Por outro lado, o Brasil tem uma história de racismo, patriarcalismo, de violência, de um capitalismo altamente concentrador, financeirizado e dependente, em que o Brasil nunca construiu uma experiência massiva, a não ser em períodos curtos, de viabilização de direitos sociais. Então, o desespero social, as contradições, a formação da classe dominante produz, nas suas raízes, uma extrema-direita, como aconteceu na década de 30 com Plínio Salgado, como aconteceu na ditadura militar com a extrema-direita, e está produzindo agora, a partir do golpe de 2016, com o Bolsonaro. Portanto, o bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, vai continuar existindo. A partir de uma postura agressiva, violenta, aparentemente se coloca contra o sistema, mas é uma força fundamental para a defesa do neoliberalismo, de setores monopolistas que se beneficiam com essa extrema-direita, e para combatê-la, nós temos que combatê-la no campo político, no campo jurídico e, principalmente, no campo de atender às reivindicações populares, porque o protofascismo ou o neofascismo, ele se alimenta do desespero social e da conivência de instituições da burguesia e do Estado para não puni-los com severidade. Portanto, esses 2 elementos vão estar presentes no enfrentamento do neoliberalismo, no campo político, no campo jurídico, e atender às reivindicações das massas populares, do povo brasileiro. A pauta do povo passa a ter um papel fundamental. Aí, nesse sentido, nós vamos ter que tensionar com a agenda do mercado. Não dá para combater o bolsonarismo sem tensionar e se opor à agenda do mercado, como vocês estão vendo, Banco Central, teto de gastos e por aí afora. Portanto, nós temos que estar preparados. É uma nova realidade que se coloca para o país e para um governo como o do Lula.